Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 65 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023 e hoje vamos ter uma edição daquelas comprida como tudo. Bom, porquê? Porque, além do Q&A, que é aquilo que há todos os dias aqui ao meio-dia e meia no Futebol de Verdade, vou responder a duas perguntas deixadas por vós, uma delas nas caixas de comentários das edições do Futebol de Verdade, aqui mesmo no meu canal de YouTube, a outra na chatroom perguntas do Discord no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, mas além disso, teremos ainda a reposição das quatro edições deste fim de semana do Futebol de Verdade Flash. Isto é, há 15 minutos de comentário para cada um dos jogos que envolveram os candidatos ao título durante este fim de semana. Vamos ter aqui a reposição do Futebol de Verdade Flash relativo ao Flóculo Porto 0, Estoril 1. Depois, a reposição do Futebol de Verdade Flash relativo ao Grupo Desportivo de Chaves 0, Benfica 2. A seguir, ainda a reposição do Futebol de Verdade Flash sobre o Sporting Clube Braga 6, Portimonense 1. E, por fim, a reposição do Futebol de Verdade Flash com os meus comentários ao Sporting 3, Estrela da Amadora 2, de ontem à noite. Isto é, o que é que isto significa? Que quem não pôde ver, porque as edições do Futebol de Verdade Flash só são entregues a subscritores premium do meu Substack na noite dos jogos, quem não pôde ver ainda pode ver agora. E isso faz com que só em reposições tenhamos 1 hora de programa. Portanto, vai ser um programa comprido. Quem já viu, porque já recebeu na sua caixa de e-mail, porque é subscritor premium do meu Substack, quando acabar o Q&A, pode deixar o vídeo a correr, porque sempre vão somando minutos de visualização no YouTube, mas já não precisa de tomar muita atenção, porque com certeza já está perfeitamente familiarizado com aquilo que eu tenho para vos dizer sobre estes 4 jogos. Bom, já sabem que para receberem as edições do Futebol de Verdade Flash logo na noite em que os jogos de Benfica, Flóculo Porto, Sporting Clube Braga e Sporting ocorrem, têm que ser subscritores premium do meu Substack. E fica aqui o link para poderem fazer a subscrição, nem que seja a gratuita, porque na subscrição gratuita não conseguem ver os vídeos logo, mas têm muitas outras vantagens e, sobretudo, recordo-vos que está a decorrer desde o início deste mês de novembro um giveaway em que todos os meses vou oferecer sem custos para vós 5 subscrições premium sem custos àqueles que mais se destacarem na partilha dos meus conteúdos do meu Substack. E deixei também, durante o fim de semana, um pequeno texto a explicar as condições deste giveaway. Fica aqui também o link para quem quiser ler e saber em que condições é que podem habilitar-se a receber, sem custos, uma subscrição premium do meu Substack, válida durante um mês. E nessa altura, se a ganharem, podem não só receber os vídeos, porque eles vão para vós também, como podem também aceder a todos os conteúdos premium que há por lá e a todo o arquivo já de 2 anos que eu levo nesta aventura de jornalismo independente dos grandes grupos de média. Bom, vamos lá. Vamos avançar para o Q&A, porque o programa já é longo e não vale a pena estar a prolongá-lo muito mais. Vêm aí, então, as respostas às 2 perguntas que selecionei para a emissão de hoje do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então cá vai disto e, sem perder muito mais tempo, vamos entrar então nas respostas às 2 perguntas que selecionei entre as que me deixaram nos últimos dias, porque foi fim de semana, nas edições do Futebol de Verdade e também na chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord. A primeira pergunta vem precisamente do meu canal de YouTube e nunca é demais lembrar-vos que podem deixar perguntas na caixa de comentários. Não é no live chat, também podem deixar perguntas no live chat. E eu geralmente estou lá na estreia, no live chat, a bater umas bolas convosco, mas ali só tenho 200 caracteres, não dá para responder a perguntas muito elaboradas.
Quem quiser deixar perguntas mais elaboradas tem que fazer o favor de as deixar nas caixas de comentários, porque eu depois, todos os dias, escolho uma para responder aqui. Portanto, já sabem, é na caixa de comentários que têm que deixar perguntas. Além disso, aproveito para vos pedir que se inscrevam no meu canal de YouTube, e fica aqui o link para poderem fazê-lo, não pagam nada por isso, e que cliquem em cima do sino para ativar as notificações, o que permitirá que o YouTube vos avise sempre que houver novos conteúdos aqui no canal para poderem ver. Portanto, são duas coisas muito simples. Podem também deixar o vosso like na emissão de hoje, que é sempre uma ajuda para o algoritmo e para o programa ser mostrado a mais gente. Já está à vossa frente a pergunta que selecionei entre as que ficaram nos últimos dias na caixa de comentários do meu canal de YouTube. Foi o Emanuel Dantas que a deixou, obrigado Emanuel, e pergunta ao Emanuel o seguinte: terá sido o maior erro de casting não ter atendido às aspirações salariais de Grimaldo? É que o investimento em Jurasek poderia suprir essa verba. Foi para manter a integridade do balneário? Será que não há mais jogadores nesse teto salarial? E isso sendo a opção de deixar sair Grimaldo, porque não foi acautelado atempadamente um substituto à altura? Muito obrigado, Emanuel, pela série de perguntas, todas elas relacionadas com este caso Grimaldo. São perguntas muito válidas e que vale a pena serem colocadas relativamente àquilo que é a gestão de plantel por parte da SAD do Benfica. Para responder à sua pergunta, muito concretamente, quando me pergunta se foi um grande erro de casting não ter atendido às exigências salariais de Grimaldo, eu vou-lhe dizer não. Não creio. Acho que o erro de casting foi contratar um jogador que é radicalmente diferente em termos de características daquilo que era Grimaldo. No mau caso do Jurasek. Não vou dizer aqui que o Jurasek é mau jogador ou bom jogador. É, com certeza, bom jogador. Ainda não conseguimos ver, provavelmente, o melhor Jurasek no Benfica. Mas é um jogador de características muito diferentes das que tinha Grimaldo. Jurasek, enquanto Grimaldo, por exemplo, era uma alternativa muito válida a início de construção. Era um jogador que podia receber lá atrás, no início de construção, que era criativo desde trás, que conseguia impor, através da sua técnica de recepção, de passe, através da sua criatividade, da sua imaginação, da sua capacidade de alongar o futebol da equipa através do passe. Era um jogador que era fundamental na saída de bola do Benfica. E o Jurasek é um jogador que se sente muito mais confortável a receber no espaço, é um jogador fisicamente muito mais forte, é um jogador que pode perfeitamente receber no espaço e explorar e deve ser capaz, com certeza, de assegurar todo o corredor, quando o Roger Schmidt optar por colocá-lo a jogar naquela posição para que agora evoluiu o Benfica no seu 3-4-3, que está a adotar desde o jogo em Aroca, mas não é um jogador que possa fazer no equilíbrio geral do 11 aquilo que fazia Grimaldo na época passada. Portanto, daí que me pareça que se a ideia era jogar como o Benfica estava a jogar antes, o erro de casting não foi não renovar com Grimaldo, foi sobretudo contratar Jurasek. Se a ideia era mudar a forma de jogar do Benfica, então aí já não houve erro de casting em Jurasek, porque é um jogador que pode ser mais bem aproveitado, até do que Grimaldo, num 3-4-3 ou num 3-5-2, em que há um ala a fazer todo o corredor de cada um dos lados, em cada um dos lados da equipa. Agora, outra questão ajusante desta é a que nos leva a questionar a política salarial. E aí, enfim, tudo aquilo que transpira cá para fora, às vezes, ou muitas vezes, não é aquilo que é a realidade. Portanto, há coisas que se sabem, há coisas que não são verdadeiras, mas se fazem saber, e há coisas que são verdadeiras e nunca ninguém chega a saber. Mas, de acordo com aquilo que foi, pelo menos, divulgado na altura, aquilo que Grimaldo estava a pedir para ficar no Benfica, e daí que não tenha sido possível renovar-lhe o contrato, eram 3 milhões de euros limpos por ano, o que equivaleria a um investimento de 6 milhões por parte do Benfica, 6 milhões e 200 mil, para aí, à volta disso. Enfim, 200 mil euros não são peanuts para me esquecer aqui deles, mas eram à volta de 6 milhões e picos.
Mais um prémio de assinatura de 12 milhões de euros, o que equivaleria, basicamente, a que, e eu aqui os 12 milhões creio que eram brutos, portanto seriam 6 milhões limpos para ele, e equivaleria, basicamente, para ter Grimaldo durante mais 3 anos, o Benfica teria de pagar 30 milhões de euros. E agora dizem-me assim, está bem, mas eram 30... E quanto é que vai custar o Jurasek? O Jurasek custou 14 milhões, salvo erro. Também recebe salários, também, portanto, se calhar vai ficar ela por ela e as contas acabam por ser mais ou menos as mesmas. Não são, porque o Jurasek, em princípio, ganha menos do que os tais 3 milhões que o Grimaldo vinha pedir. A questão é que, entretanto, aparece o Leverkusen, e o Leverkusen ofereceu um contrato de 4 anos a Grimaldo, com 5 milhões limpos por ano. E atenção, a carga fiscal na Alemanha é ligeiramente inferior a este nível do que é a carga fiscal no futebol em Portugal. Pronto, a isto terá equivalido também um prémio de assinatura, mas estamos a falar para o Grimaldo, muito basicamente, ele foi ganhar basicamente o mesmo, mas por mais tempo. No Leverkusen. Agora, também é verdade, deixa de viver em Lisboa, vai viver para Leverkusen, não há de ser, com certeza, digo eu, um sítio tão agradável para se estar, não há tanto sol, não há mar, não há, enfim, não há de ser a mesma coisa. Mas é muito dinheiro para levar a linha de conta e, sobretudo, há um projeto desportivo no qual o Grimaldo aparentemente acreditava. E, sobretudo, também da parte do Benfica, nunca chegou a tal oferta para corresponder àquilo que eram as exigências dele, dos tais 3 milhões limpos por ano, mais 10 milhões brutos, mais, desculpem, 12 milhões de prémio para poder assinar. Portanto, não houve sequer o embaraço da escolha. Ele escolheu aquilo que tinha à frente, que era a possibilidade de ir para Leverkusen. E a pergunta do Emanuel é, então, mas não devia o Benfica ter investido, porque era um jogador que, aliás, está a mostrar no Leverkusen toda a sua importância. Ainda neste fim de semana fez mais 2 golos na vitória do Leverkusen. É um jogador que marca, é um jogador que assiste, é um jogador que cria, portanto, era um jogador que podia ser fundamental no equilíbrio do Benfica. Não valeria a pena colocá-lo no teto salarial? E eu digo, talvez. Talvez sim. Agora, a questão, volto a dizer, é que a lógica dos clubes portugueses não é de revelar os jogadores e a seguir colocá-los no teto salarial. Também não é de revelar os jogadores e a seguir deixá-los sair a custo zero. Convenhamos. É de revelar os jogadores e a seguir fazer mais-valias com eles. O que falhou aqui no Grimaldo, mais uma vez, não foi tanto não lhe ter sido oferecido este ano os valores que ele queria para ficar, e foi muito mais ele não ter sido vendido com mais-valia, porque não estava a valer, não estava a mostrar em campo o valor que mostrou na época passada, antes de acabar o contrato. Porque era isso que teria feito sentido. O Grimaldo chegou ao Benfica a custo zero. É bom que se recordem disso. Ele vinha do Barcelona B. Não era um jogador... Enfim, foi um jogador que fez o seu percurso no Benfica. Chegou a ser apontado como grande revelação. Depois chegou a ser suplente. E, finalmente, na época passada, último ano de contrato, e não creio que tenha tido a ver com isso, mas muito mais com a adequação perfeita das características dele ao modelo de jogo que estava a ser implantado por Roger Schmidt. O Grimaldo sofria muito mais, por exemplo, no modelo de jogo anterior, e a partir daí foi aí que ele mostrou, de facto, capacidade para fazer um grande contrato noutro clube, mas aí o Benfica já não tinha o controle sobre a situação. Portanto, houve uma série de coisas que não foram, do meu ponto de vista, bem geridas por parte do Benfica, mas nenhuma delas, no meu ponto de vista, mais uma vez, foi a não renovação de Grimaldo nas condições que o jogador queria para ficar na Luz. Podemos apontar aqui o dedo ao facto de ele não lhe terem feito um contrato de mais longa duração enquanto ele não estava nos píncaros. Podemos apontar aqui o facto de não terem acertado na escolha do substituto, por ser um substituto que não tem as mesmas características que ele tinha. Mas, no meu ponto de vista também, não podemos olhar para essa questão de lhe oferecer aquilo que ele queria receber, porque não me parece que fosse a melhor opção. Muito obrigado, Emanuel, pela sua pergunta. Vamos passar, perdão, muito rapidamente à segunda questão de hoje. E antes de entrar nela, deixem-me só dizer-vos que hoje houve... enfim, não é a versão escrita do Futebol de Verdade Flash, mas refleti um bocadinho no último passo de hoje de manhã sobre as mudanças feitas no futebol do Sporting ontem no jogo contra o Estrela da Amadora e a forma como o Sporting atacou a partir da mudança dos 3 defesas centrais.
sobre o crescimento do 3-4-3 no Benfica, sobre os problemas que enfrentados pelo Futebol Clube do Porto. Está tudo no texto do Último Passo desta manhã e fica aqui também o link para poderem ler. O Último Passo é para toda a gente, para subscritores premium, para subscritores gratuitos, para não subscritores. Toda a gente pode ler, porque é o conteúdo absolutamente gratuito que há no meu Substack, de segunda a sexta-feira, sempre pela manhã. Portanto, se ainda não viram, deem lá um salto e vejam. Não é redundante com aquilo que vão ouvir na reposição do Futebol de Verdade Flash relativa a esses jogos. Agora, passamos então, e já está aí à vossa frente, à pergunta que vem do meu servidor de Discord. E eu escolhi hoje uma pergunta um bocadinho mais ligeira, precisamente porque já vamos ter muito futebol e até denso em algumas circunstâncias a seguir. E é esta pergunta do Diogo Garcia que me pergunta o seguinte: gostaria de saber qual é o seu método para a análise dos jogos? Como faz quando está a ver ao vivo? Quais são os elementos que mais lhe chamam a atenção? E os jogos que vê na televisão? Vê-os em velocidade normal ou acelerada? Ouve os comentários? Muito obrigado, Diogo. Vou começar pela ponta final. Não consigo ver futebol em velocidade acelerada. A única coisa que faço quando estou a ver em diferido é quando a bola sai, ando 10 segundos para a frente, que é o tempo geralmente que leva à reposição, 10, 15 segundos, ainda vejo tudo a seguir. Quando há jogadores no chão a receber assistência, ando para a frente, mas não vejo futebol em velocidade acelerada. O futebol é para se ver à velocidade normal. E se ouço os comentários? Ouço, por duas razões. Primeira, porque tenho muito respeito pela generalidade dos comentadores. Acho que me podem sempre acrescentar alguma coisa, apesar de não me deixar absolutamente influenciar por aquilo que eles vão dizendo. Tenho a minha opinião, mas gosto de ouvir a deles. E, em segundo lugar, porque também já sofro um bocadinho daquele distúrbio da atenção, hiperatividade, não sei, não conheço o nome exato para a coisa. E há muitos estímulos. E geralmente ver futebol sem o som, sem o ambiente, sem os comentários, acaba por levar a que eu me disperse e comece a fazer outras coisas. É uma coisa da qual não me orgulho, mas que acontece. Agora, perdão, relativamente à sua pergunta, que me parece mais interessante, que é como é que faço para analisar? Eu aqui há tempos dei aulas de mestrado de jornalismo desportivo. E nessas aulas de mestrado, e aliás há um curso da Universidade Católica que não avançou neste semestre por falta de candidatos, mas também com jornalismo especializado portanto, poderei eventualmente voltar à minha atividade de professor. Enfim, que é coisa para a qual eu acho que tenho pouco jeito, mas que vou fazendo. E nessas aulas eu explicava o meu método para a análise, entre outras coisas, o meu método para a análise dos jogos, que mudou muito com o tempo. Eu ainda me lembro do tempo em que comecei a fazer crónicas de jogo. Eu tinha umas folhinhas em que tomava nota de tudo. Disposições táticas, depois todos os factos relevantes, remates, cantos, eram assinalados. Havia um quadrozinho para colocar todas as faltas, quem a faz, quem a sofre e tal, e por aí afora. Portanto, eu ia fazendo isso tudo à medida que o jogo ia decorrendo. Era uma forma de me manter também ligado ao jogo, mas depois aquilo no fim dava-me para conseguir avaliar algumas tendências. Hoje em dia, isso já não faz falta nenhuma, porque no fim do jogo esses dados estão disponíveis para quem os quiser consultar. Portanto, o próprio método acaba por se alterar um pouco e eu, cada vez mais, estou voltado para uma análise mais sensorial do jogo. O que é que me preocupa? Para já não diverge nada entre o estar a ver ao vivo ou na televisão. Aquilo que eu tento ver é a mesma coisa. Embora vendo na televisão tenha mais dificuldades, naturalmente, porque não consigo ver movimentos fora da bola. Porque a televisão só nos mostra, geralmente, a zona da bola, não nos mostra a movimentação global. Não há essa possibilidade que temos quando estamos a ver ao vivo. Portanto, aí há uma limitação. Mas, aquilo que eu tento ver, e eu ainda no outro dia também estava a conversar com uns colegas da rádio, quando estivemos na Eslováquia, por causa do Eslováquia-Portugal, no jantar, na véspera do jogo, estávamos a conversar sobre métodos de trabalho e tal, e havia um dos meus colegas da rádio, já conheço há muitos anos, que me dizia: pá, não suporto aqueles gajos, pá, que vão para os jogos, para comentadores, porque há sempre os narradores e os comentadores têm sempre aquela rivalidade. Que vão para os jogos e tal, e não levam nada, não levam apontamentos. E eu disse-lhe: olha, eu já fui do tempo de levar
resmas de folhas. Hoje em dia não levo nada. Levo um papel e uma caneta para tomar nota de alguma coisa que eventualmente me pareça ser importante. Agora, já lá vai o tempo em que o papel do comentador era contar histórias e por isso tinha que dizer que os jogadores... Porque não havia internet, vocês não tinham acesso às coisas. Eu, como me investia muito em revistas e em jornais, conhecia muitas histórias dos jogadores e era também uma forma de vos apresentar os jogadores que estavam em campo. Hoje em dia, vocês sabem mais daqueles jogadores do que eu, porque têm tanta possibilidade como eu para ler essas histórias, estão aí para toda a gente ler, e além disso têm acesso aos mesmos sites com dados, têm acesso a tudo aquilo que eu tenho. Portanto, não faz muito sentido eu ir para ali dizer coisas que vocês já sabem. O que é que eu posso aportar neste tipo de situações? A minha abordagem mais sensorial e tentar explicar, perceber o que é importante e tentar descodificar para quem está a ver aquilo que, do meu ponto de vista, é importante. E é quase sempre no plano tático ou estratégico. O que é que eu tento ver nos jogos? Tento ver posicionamentos, tento ver abordagens com e sem bola, o que é que muda numa equipa quando tem bola, tento identificar modelo de jogo, e atenção, quando falo de modelo de jogo, não estou a falar do sistema tático, não é, estão em 4-4-2, ou estão, até porque muitas vezes as equipas, cada vez mais, abordam os jogos numa perspectiva multiestrutural, isto é, defendem com uma estrutura, atacam com outra, e é importante ter isso bem identificado, perceber como é que é feita a saída, mas aquilo que interessa mesmo é tentar perceber um modelo, e o modelo é o quê? São os comportamentos nos diferentes momentos do jogo. Como é que esta equipa se comporta em organização ofensiva? Como é que esta equipa se verticaliza, se lateraliza, se abre, se fecha, se joga mais por dentro, se joga mais por fora, se sobe em conjunto, se não sobe, enfim, se faz campo grande a sair, se faz saída curta, se faz saída longa, se faz saída baixa, se atrai a pressão. Portanto, todos este tipo de comportamentos em organização ofensiva, em transição ofensiva. Como é que funciona em transição ofensiva? Vai imediatamente à procura do espaço, acalma e mete pausa no jogo para tentar entrar depois em organização ofensiva, porque sente que é aí que é mais forte, e a defender. Como é que faz? Como é que defende em transição defensiva? Tenta cair logo em cima do portador ou tenta reagrupar para se defender mais atrás? E em organização defensiva, o que é que faz? Vai pressionar a saída de bola do adversário ou baixa o bloco? Em que ponto é que está o bloco? Qual é? Está mais alto? Está mais baixo? Está médio? Qual é a distância entre a primeira e a última linha deste bloco? Qual é aquilo que os italianos chamam o baricentro, que é a altura média do bloco? Isto parece-me extremamente importante para analisar o comportamento de uma equipa no aspecto defensivo, e, portanto, são estes os aspectos que eu tento depois, tento primeiro que tudo identificar, e depois, a seguir, tentar perceber se há nuances individuais dentro desta questão. Se um jogador que está a jogar numa determinada posição, se ele, de repente, começa a interpretar a sua missão de maneira diferente, se continua a fazer da mesma maneira. Portanto, isto são as coisas que me parecem serem mais importantes e mais relevantes na análise do futebol, e depois devem ser complementadas, como é natural, na ponta final dos jogos. Ou eu, geralmente, o que faço é, ao intervalo, tento olhar para os dados estatísticos, perceber o que é que se está a passar, se suporto com eles ou não a ideia com que estou do jogo, ou se, pelo contrário, esses dados vêm contrariar a minha ideia do jogo, e no final volto a fazer uma mesma análise. E atenção, os dados que são relevantes nem sempre são os mesmos. Por exemplo, vou dar-vos aqui exemplos relativos a este fim de semana. O Chaves, no jogo com o Benfica, bateu o recorde negativo de ações na área do adversário. Foram apenas 2. E eu creio que isso está citado no Futebol de Verdade Flash, que vão ver mais à frente. Esse é um dado que, de repente, é relevante. Mas depois vamos ver, por exemplo, o jogo Sporting Estrela da Amadora, e o índice de golos esperados do Estrela da Amadora foi o índice mais alto de qualquer equipa do nosso campeonato contra o Sporting em muito tempo. O que quer dizer que o Estrela conseguiu encontrar a forma de ferir o Sporting como mais ninguém tinha encontrado. Então vamos tentar perceber qual foi essa forma, não é? Ou vamos tentar perceber porque é que o Chaves teve tão poucas ações na área do Benfica. Foi o Benfica que não deixou? Foi o Chaves que não foi capaz? E para tudo isto é preciso encontrar respostas. E as respostas, na maior parte das vezes, são altamente subjetivas. Porque a minha pode ser diferente da vossa. E no fundo, é um bocado isto que faz o trabalho do comentador de futebol, ou Eu não gosto de chamar analista. Analistas são outras coisas.
Mas no fundo, tentar integrar tudo isto num todo, não perdendo também aquela coisa que é fundamental, que é, como diz o programa da Sport TV, o futebol, e como dizia o Manuel José, o futebol é o momento, não é? Não me serve de nada vir a ter uma opinião muito bem fundamentada sobre um jogo daqui a 6 dias. Não. Isso, daqui a 6 dias já houve outro, já está toda a gente noutra. Portanto, aqui também a velocidade também é uma coisa relativamente importante. Bom, muito obrigado, Diogo, pela pergunta. Já sabem, fiquem por aí, porque vamos ter ainda as reposições das 4 edições deste fim de semana do Futebol de Verdade Flash. Se ainda não viram, é a oportunidade de verem. Se já viram, porque são subscritores premium do meu Substack, pois muito bem. Não desliguem, deixem isso a correr e vão almoçar. Porque assim sempre dá mais uns minutinhos de visualização ao canal e ao programa. Muito obrigado, então. Fiquem com o Futebol de Verdade Flash. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo Porto 0, Estoril 1, a surpresa que marcou o início da 10ª jornada da Liga Portuguesa. Foi um livre magistralmente cobrado por Olsgrove, a um quarto de hora do fim, que valeu ao Estoril uma vitória frente ao Flóculo Porto no Dragão e a fuga à última posição da Liga, numa partida em que chegou a ter de sofrer, sobretudo enquanto os Dragões tiveram um Francisco Conceição com pilhas para tentar resolver individualmente aquilo que a equipa nunca deu mostras de conseguir fazer de forma coletiva. Numa noite em que jogou de mais a menos, em que chegou a falhar um penalti por Taremi logo aos 6 minutos e em que construiu na primeira parte uma mão cheia de ocasiões de perigo, quase todas com a marca do Esquerdino que teve na direita do ataque, o Flóculo Porto não repetiu a tradição recente que era a de resolver jogos no período de compensação. E tudo porque, nessa altura, a equipa já não tinha clareza de raciocínio para criar e se limitava a acumular as suas unidades na frente e a cruzar para lá bolas altas. A questão é que, conforme se vira na primeira parte, não era esse o caminho. O Estoril foi-se mostrando sempre senhor do espaço aéreo à frente da baliza de Marcelo Carné e reagiu da melhor forma ao facto de ter, desde relativamente cedo, 4 dos 5 elementos da sua última linha defensiva amarelados. Volney, desde os 10 minutos, Bernardo Vital, desde os 45 mais 1, Pedro Álvaro e Tiago Araújo, desde os 55. Os amarelos surgiram, sobretudo, quando os estorilistas eram submetidos à condução de bola e a situações de 1 para 1, coisa que o Porto foi perdendo capacidade para fazer à medida que o jogo avançava. Ao intervalo, o Porto tinha 9 remates e 16 ações na área, para um índice de golos esperados de 2.0, de acordo com os números da Goalpoint. Na segunda parte, em 10 remates, foram mais, portanto, e 37 ações na área, muito mais do dobro, ficou-se por um XG de 0,8, menos de metade, e começou a dar mais espaço às saídas do Estoril para situações de ataque rápido. De uma delas, conduzida pelo inevitável Rafik Guitane, nasceu a falta que Olsgrove transformou em golo. E, verdade seja dita, essa já era uma altura em que o Estoril tinha o jogo controlado. Teria sido outro o jogo se Taremi tem feito golo no penalti de que beneficiou logo aos 6 minutos, ou se João Mário no primeiro minuto, Conceição aos 29, ou Evanilson aos 33 têm acertado nas redes de Carné, ou se Volney não tivesse aliviado na linha um remate de Sanches em descontos na primeira parte. É possível que sim. Mas o segundo tempo, por mais que fossem as alterações táticas feitas por Sérgio Conceição, e que já vou explicar a seguir, já não foi tão forte da parte da equipa da casa. O Estoril soube então aproveitar com critério os momentos em que percebeu que podia chegar à frente, foi pela certa e fê-lo com eficácia. Marcou na sua oportunidade e resistiu ao forcing final com clarividência, acabando por levar os 3 pontos. Há muita coisa para detalhar quando é a altura de fazer a fotografia tática do jogo, porque o Flóculo Porto mudou muito e mudou muito no decorrer da partida. Sérgio Conceição foi mexendo as peças, foi mexendo com o sistema tático, mudou bastante, mas não conseguiu, de qualquer das formas, encontrar a melhor maneira de abrir a organização defensiva do Estoril, que se manteve sempre fiel à mesma organização estrutural. Um 3-4-3 a atacar,
um 5-4-1 a defender. Mexeu o Vasco Seabra com as características dos jogadores, mas não mudou o sistema do início ao final da partida. Mas vamos começar pelo Flóculo Porto. Manteve Sérgio Conceição exatamente o mesmo 11 que tinha ganho em Vizela na partida da 9ª jornada da Liga, que foi a última partida feita pelo Futebol Clube do Porto no campeonato. Ora, quer isto dizer que Diogo Costa foi guarda-redes. Depois, o quarteto defensivo formado por Jorge Sanches como lateral direito e João Mário, um destro, a jogar como lateral esquerda, a procurar muitas vezes diagonais e movimentos interiores, até porque quando tinha de cruzar da esquerda o fazia recorrendo ao pé direito e muitas vezes usando o cruzamento de trivela. Pepe e David Carmo eram os dois centrais. A dupla de médios formada por Alan Varela e Stefano Eustáquio. E depois, bem aberto na esquerda, sempre à procura do 1 para 1 e dos movimentos interiores que o deixassem em posição de rematar. Mas atenção, também capaz de ir à procura da linha de fundo, e isto deixava sempre o adversário direto com dificuldades de saber por que lado é que ele ia sair, e quem lá estava era o Francisco Conceição. PP a formar ao mesmo tempo uma espécie de meio-campo a 3 com Varela e Eustáquio aparecendo como terceiro médio, ora abrindo mais no corredor esquerdo, mas era um médio esquerdo que jogava quase sempre muito mais por dentro, na tal capacidade do 4-4-2 do Porto se transfigurar num 4-3-3, e depois Taremi e Evanilson eram os dois avançados. Quanto ao Estoril, Vasco Seabra fez duas alterações relativamente ao 11 que tinha perdido com o Portimonense na última jornada. Substituiu Coande Redi por Mateus Fernandes na zona do meio-campo e trocou Heriberto, um extremo, por João Marques no apoio ao ponta de lança. O sistema era aquele que Seabra tem adotado quase sempre, o tal 3-4-3 ou 5-4-1, conforme quisermos chamar-lhe, dependendo do momento ofensivo ou defensivo. Marcelo Carné era o guarda-redes. Depois, tripla de centrais com Volney à direita, Pedro Álvaro ao meio e Bernardo Vital à esquerda. O ala direito era o número 21, Rodrigo Gomes, e na ala esquerda, Tiago Araújo. Portanto, eles formavam os 5 de trás no momento defensivo, sendo que Rodrigo Gomes e Tiago Araújo se soltavam pelos seus corredores para a equipa atacar então em 3-4-3, formando zona de meio campo com a dupla de médios que hoje era composta por Olsgrove e Mateus Fernandes. Na frente, o ponta de lança era Alejandro Marquês e tinha perto dele, na meia-direita, Rafik Guitane, quase sempre o homem através do qual o Estoril procurava a saída, por ser fortíssimo em condução, fortíssimo no 1 para 1, e na meia-esquerda o João Marques a formar então a tal tripla de ataque. Sendo que, no momento defensivo, Guitane fechava o corredor direito à frente do Rodrigo Gomes e o João Marques fechava o corredor esquerdo à frente do Tiago Araújo. Acontece que, não tendo conseguido marcar, o Flóculo Porto, a meio da primeira parte, mexeu a primeira vez. E não foi preciso trocar jogadores. O que fez foi trocar as posições dos jogadores dentro do campo. O que é que fez Sérgio Conceição? Quis aproximar PP de Francisco Conceição. Francisco Conceição estava a desequilibrar a partir do corredor direito e aquilo que fez o treinador foi colocar PP perto do extremo, colocando-o a jogar aí sim já num 4-3-3 mais assumido, como interior direito, e o Porto passou a ter um meio-campo formado a 3, com Alan Varela atrás de PP como interior direito e Stefano Eustáquio como interior esquerdo, sendo que Taremi, nessa altura, se deslocou um pouco mais para o corredor esquerdo, formando a tripla da frente, com Francisco Conceição, a partir da direita, e Evanilson no corredor central. Voltou a mexer o Flóculo Porto com o início da segunda parte, e voltou ao formato inicial, ao tal 4-4-2, com PP mais na meia esquerda, mas depois foi aos 63 minutos, ainda com 0-0 no marcador, e pouco depois de Vasco Seabra já ter mexido nas características dos seus jogadores, foi quando fez sair o João Marques pelo Heriberto, jogador mais veloz, mais competente no momento da procura do espaço e da aceleração para o espaço vazio, e trocou também o Alejandro Marquês pelo Cassiano, um ponta de lança mais possante, mais forte em termos de colisão com os centrais adversários. Ora, nessa altura, 2 minutos depois, Sérgio Conceição mexeu e fez logo 3 alterações. Saíram
o Jorge Sanches, que era o lateral direito, o Alan Varela, médio centro, e o Taremi. E as entradas, nessa altura, foram do Gonçalo Borges, do Nico Gonzalez e do Tony Martínez. Isto significou que o Porto mexeu um bocadinho nas características do 11, mas manteve aquele 4-4-2, mas agora com dois extremos bem pronunciados. Era Francisco Conceição na direita, Gonçalo Borges, recém-entrado, na esquerda, com Evanilson e Tony Martínez no centro do ataque, Nico Gonzalez e Stephen Eustáquio como médios. Mantinham-se os laterais ofensivos, desta vez PP derivou para o lateral direito, estava João Mário como lateral esquerdo. Ora, para reagir ao facto de ter muita gente amarelada na sua zona defensiva e antevendo que podia eventualmente o Tiago Araújo a necessitar de fazer uma segunda falta que lhe desse um segundo cartão amarelo no confronto com o Francisco Conceição, aquilo que fez Vasco Seabra ao minuto 79 foi trocar precisamente Tiago Araújo por Wagner Pina. Wagner Pina foi para o lateral direito, derivando Rodrigo Gomes para a lateral esquerda. Ainda fez mais duas alterações Vasco Seabra antes do final e aí sim já para ir à procura de uma dimensão mais física do jogo, antevendo que o Porto ia meter mais bolas altas na área. Então, o que é que aconteceu? Trocou o mais fino Mateus Fernandes pelo mais possante Morne Diaye, na zona do meio-campo, e trocou Rafik Guitane, também um jogador mais tecnicista e mais forte em termos de saída, por João Carlos, mas nesta altura, é preciso que se perceba, já estava o Estoril a ganhar. Por essa altura também, o Flóculo Porto fez as duas últimas alterações, fazendo sair Evanilson por Dani Namazo e Francisco Conceição por André Franco. O Porto ainda experimentou mais dois posicionamentos diferentes daí até final. Primeiro com André Franco a lateral esquerdo, João Mário a derivar para a lateral direita, com Pepe e David Carmo no meio, e depois Stephen Eustáquio e Nico Gonzalez como médios, sendo que PP voltou a ser extremo esquerdo nessa altura, com Gonçalo Borges a derivar para o lado direito e Namazo perto de Tony Martínez, e depois, no final, nos últimos 10 minutos, apostou Sérgio Conceição num sistema defensivo com 3 homens, Pepe e Nico Gonzalez e David Carmo, os 3 de trás, com Stephen Eustáquio e André Franco, que aí já foi para médio centro, PP a fazer toda a ala esquerda, João Mário a fazer toda a ala direita, com Dani Namazo, Tony Martínez e Gonçalo Borges na frente de ataque. Acabou por não resolver, o Porto não fez golos e perdeu o jogo. Na definição daquele que pode ser o herói deste jogo, vamos começar por olhar para a equipa do Futebol Clube do Porto. Não fez uma má primeira parte Jorge Sanches, foi mais constante ainda assim João Mário e fez um bom jogo mesmo, tanto à esquerda como à direita, sendo que ainda assim o melhor jogador do Futebol Clube do Porto foi Francisco Conceição, enquanto teve pilhas, e não durou para sempre. Aliás, há um lance, aos 15 minutos da segunda parte, em que Francisco Conceição já fica, parece que fica a queixar-se de queimbras, não estaria já nas melhores condições e por isso mesmo não foi capaz de levar o seu esforço de desequilíbrio até a final. Até aí tinha sido quase sempre ele a conseguir criar situações de finalização, a conseguir lances de 1 para 1 que o levavam ora para a linha de fundo, ora ele próprio para zonas de remate, a conseguir sofrer faltas que valeram cartões amarelos aos adversários, só que quando ele acabou, não houve quem o substituísse nessa tarefa, e Gonçalo Borges, nesse aspecto, foi um pouco uma desilusão. De qualquer modo, as melhores exibições da partida estiveram do lado do Estoril. E eu destaco aqui, sobretudo, 3 homens, embora não me pareça justo deixar sem falar o esforço que foi feito pelos 3 centrais do Estoril, Volney, Pedro Álvaro e Bernardo Vital, todos eles amarelados desde relativamente cedo. Então Volney cometeu um penalti aos 6 minutos, viu um cartão amarelo aos 10 e manteve quase sempre a tranquilidade daí até a final, o que é absolutamente notável. De qualquer modo, os 3 melhores, para mim, no Estoril, foram o Rodrigo Gomes, o Rafik Guitane e o Olsgrove. Foram eles os 3 jogadores que se destacaram. Olsgrove, por ser sempre um jogador criterioso na zona do meio-campo e por ter feito o golo num livre direto magistralmente cobrado. Rafik Guitane, porque foi o farol que a equipa do Estoril encontrou para conseguir sair no momento em que estava mais submetida à pressão do Futebol Clube do Porto. A bola entrava em Guitane e ele conseguia quase sempre carregá-la
até à área adversária, e Rodrigo Gomes, por, enquanto esteve a jogar como ala direito, ser o apoio de que Rafik Guitane precisava, e depois, quando foi a altura de o fazer, ter mudado para o lado esquerdo do setor defensivo, tendo aí sido capaz de controlar o ponta-direita do Flóculo Porto, que ainda era, nessa altura, Francisco Conceição, mas passou depois a ser o Gonçalo Borges, dois jogadores fortíssimos no 1 para 1, mas não passaram por Rodrigo Gomes. Ora, ainda assim, herói do jogo, para mim, Rafik Guitane. A arbitragem de Tiago Martins fica marcada pela bitola que ele próprio criou logo aos 5 minutos, quando assinalou grande penalidade num lance entre Volney e Stefan Eustáquio. Volney, de facto, chega em Stefan Eustáquio, mete-lhe as mãos nas costas. Não creio que lhe tenha provocado a queda. É um caso exemplar daqueles lances em que, havendo contacto, pode não haver grande penalidade. Eu, pelo menos, não a daria. O critério de Tiago Martins foi um critério mais apertado, um critério de apitar àquele contacto, e por isso mesmo acabou por se sentir condicionado e depois levou o jogo para situações em que tinha que apitar quase sempre que havia contactos, quer sejam dentro ou fora da área. Não é lance para o VAR poder reverter, até porque é um lance profundamente subjetivo. O contacto existe, a mão nas costas está lá. Agora, se ela é ou não suficiente para provocar a queda, se é ou não suficiente para impedir que o Eustáquio continue a jogar, a mim não me pareceu, e por isso mesmo eu não daria grande penalidade. Foi, ainda assim, um lance, conforme digo, que o VAR não pode reverter porque não há um lance de erro claro e óbvio. É um lance profundamente subjetivo. Quanto ao resto, sem mais erros de monta, embora um bocadinho ligeiro em demasia a mostrar cartões amarelos, o árbitro Tiago Martins, mas de resto decidiu bem os dois lances mais polémicos que lhe foram colocados pela frente. Primeiro, um remate de Francisco Conceição, em que a bola bate no braço de Pedro Álvaro, mas Pedro Álvaro tem os braços atrás das costas, tem as mãos unidas e os braços junto ao corpo, por isso mesmo não podia ter sido marcada a falta nem grande penalidade, conforme chegou a ser pedida pelos jogadores do Futebol Clube do Porto, e depois o lance que acaba por decidir o jogo. O Tiago Martins aponta primeiro para a marca da grande penalidade, no derrube que é inquestionável de David Carmo a Rafik Guitane, mas depois, bem alertado pelo VAR, acabou por reverter a decisão e marcar livre à entrada da área, porque o derrube, na verdade, foi cometido uns centímetros aquém da linha de grande área. Portanto, bem revertida a decisão, bem mostrado também o cartão amarelo a David Carmo, que ele não teria visto se fosse penalti, mas viu, não sendo penalti, não é lance de cartão vermelho, porque há mais jogadores do Porto em condições de se interporem entre o Guitane e a baliza, além de que o toque é feito no sentido lateral e não no sentido da baliza, quando ele foge ao central do Futebol Clube do Porto. Portanto, acabou por não ter influência no resultado, no meu ponto de vista, porque Taremi falhou a grande penalidade, ou melhor, Marcelo Carné defendeu-a, mas foi uma arbitragem que ficou imediatamente condicionada por esse lance desde o minuto 5. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Grupo Esportivo de Chaves 0, Benfica 2. O Benfica conseguiu a segunda vitória consecutiva e a primeira vez nesta temporada em que juntou 2 jogos seguidos sem sofrer golos, na sequência de um desafio que foi muito pobre de parte a parte, marcado por um lado pela cautela flaviense e por outro pela lentidão de processo e pela falta de uma referência na frente das águias. O Chaves chegou ao fim dos 90 minutos com apenas 2 ações na área adversária, o que é um recorde negativo desta liga, segundo os dados Goal Point, que também só acreditam a equipa de Roger Schmidt com 20 bolas tocadas na área ofensiva, menos 4 do que aquele que era o seu mínimo deste campeonato, registado no Bessa, a jogar boa parte do desafio com um homem a menos, na altura por a expulsão de Petar Musa. Schmidt repetiu o 3-4-3 que mostrara à meio da semana em Aroca, de uma forma que terei a oportunidade de detalhar mais à frente, quando fizer aqui a fotografia tática do jogo, e não só repetiu o resultado, como também as limitações atacantes que impôs ao opositor, que durante a primeira parte quase nem se aproximou da área de Trubin. A questão é que, com Guedes sempre a fugir muito da zona central, e ele devia ser o ponta de lança,
muitas vezes até a oferecer-se como via de saída da bola junto às laterais, os encarnados também não eram capazes de desorganizar uma equipa que Moreno montou num bloco muito baixo, com uma linha de 5 defesas bem posicionada e uma linha de 4 médios logo a seguir e muito próxima daquela primeira. O resultado foi uma primeira parte suporífera, ao fim da qual o Benfica tinha um índice de golos esperados de 0,4 e os Chaves, imaginem, de 0,0. Houve um remate de Leandro Sanca logo a abrir, um outro de Di Maria aos 37 e pouco mais. Schmidt fez entrar Cabral ao intervalo para dar mais presença por dentro ao seu ataque e o Chaves também veio mais atrevido para a segunda parte, pelo menos soltando mais os seus avançados exteriores, Rúben Lameiras pela direita e Leandro Sanca pela esquerda. Sanca teve um bom remate que saiu ao lado, antes do gol do Benfica, marcado em lance que envolveu os dois alas. Neves recuperou um mau cruzamento de Di Maria, fez uma boa jogada até à linha de fundo, cruzou para uma finalização pouco ortodoxa de Artur Cabral. João Correia ainda safou na linha, aparentemente antes da bola ultrapassar por completo a linha de golo, portanto não era golo ainda, mas Orsnes apareceu por dentro a recargar, a contar. Estava feito o mais difícil. Langa ainda respondeu com o remate de longe, à barra da baliza de Trubin, mas o 2-0, marcado de penalti por João Mário, acabou com a discussão do placar a 10 minutos do fim. O Benfica somava assim 3 pontos contra um Chaves que foi curto, mas deixava a ideia de que a única coisa que está a ganhar com esta alteração de estrutura é segurança atrás. E que para se tornar perigoso na frente precisa trabalhar bastante a articulação ofensiva entre os elementos que envolve no ataque. E vamos então fazer a fotografia tática deste Chaves-Benfica. O Grupo Desportivo de Chaves fez 4 alterações face à equipa que tinha perdido por 5-0 contra o Vitória Sport Clube na última jornada da Liga. Trocou um dos centrais, Steven Vitória, por Cafu Pitt, que apareceu como central do meio, no esquema de 3 centrais. Trocou outro dos centrais, o Igor Nogueira, que tinha sido expulso em Guimarães e por isso mesmo não podia jogar hoje, fazendo entrar Bruno Langa para ala esquerdo e derivando Sandro Cruz para central esquerdo. E depois fez ainda uma alteração no meio-campo, com a saída de Guima e a entrada de Kelechi, e uma outra no ataque, enfim, no ataque e na defesa, porque saiu do 11 Carraça, que tinha sido ala direito, na altura em Guimarães, para entrar Leandro Sanca para o ataque, derivando então, baixando João Correia para a posição de ala direito. O Chaves apresentou-se assim num 3-4-3 ofensivo que praticamente não chegou a ver-se, porque a equipa esteve quase sempre em momento defensivo e encostava atrás num 5-4-1. Hugo Sousa era o guarda-redes. Depois, uma tripla de defesas centrais, com Bruno Rodrigues pela direita, Sandro Cruz pela esquerda e Cafu Pitt como central do meio. João Correia partia como defesa ala direito e Bruno Langa como defesa ala esquerdo. Havia 2 médios no corredor central, Kelechi e Rúben Ribeiro, e depois Rúben Lameiras, que à partida devia ser avançado direito, jogava como médio direito, e Leandro Sanca, que devia ser avançado esquerdo, como médio esquerdo. Ainda assim, soltou-se mais Sanca do que Lameiras durante a primeira parte, porque Lameiras pedia mais bola no pé, Sanca mais bola no espaço e era mais fácil aos Chaves meter bola no espaço em exploração da profundidade. O avançado centro era Héctor Hernández e, na verdade, o único atacante destes Chaves. Quanto ao Benfica, Schmidt repetiu, ipsis verbis, o mesmo 11 que tinha jogado a meio da semana em Aroca. E voltou a repetir também o sistema, o mesmo 3-4-3, com algumas particularidades que o tornam interessantes. Trubin foi o guarda-redes, tripla de centrais com António Silva, Otamendi e Morato. João Neves partiu da posição de ala direito e Frederic Orsnes da posição de ala esquerdo. 2 médios pelo meio, Florentino e João Mário. E depois, na frente, uma tripla formada por Di Maria, que partia muito da meia direita, Rafa, que partia mais da meia esquerda, e Gonçalo Guedes, que era, no papel, o ponta de lança. O que é que acontecia? Sempre que a equipa tinha bola, Guedes saía bastante da zona central e muitas vezes apresentava-se até junto às laterais para tentar dar saída à equipa desde trás. Porquê? Porque os 2 alas, que embora começassem as jogadas de ataque a partir da linha lateral, apareciam muito por dentro e depois alguém tinha que ocupar esse espaço no corredor lateral. Umas vezes fazia o Di Maria, outras vezes fazia o Rafa, outras vezes fazia o próprio Gonçalo Guedes, noutras ocasiões até chegou a ser João Mário quem apareceu por lá. Portanto, era um sistema que potenciava
criava bastante a mobilidade, mas que, face a uma equipa que estava muito bem posicionada e que não se deixou ir em referências individuais de marcação, manteve quase sempre a sua zona, acabou por tornar-se muito difícil ao Benfica explorar a entrada em zonas de criação e finalização dentro do bloco dos Chaves. Ora, o que é que Schmidt fez para mudar isto? Logo ao intervalo, trocou Gonçalo Guedes por Artur Cabral. E Artur Cabral mostrou-se menos móvel do que tinha sido Guedes. Passou a ficar mais no corredor central, a servir mais como base de sustentação para que a equipa crescesse por cima dele, e isso acabou por beneficiar o futebol ofensivo do Benfica. Depois, ao minuto 71, ainda trocou Di Maria por Tengsted, e podíamos dizer, Benfica a jogar com 2 pontas de lança, mas não. Tengsted veio fazer exatamente a mesma coisa que fazia Di Maria, aparecendo muito da direita para o meio e surgindo muitas vezes também no corredor central, tal como Di Maria já fazia antes de sair. E depois, antes do final, ainda mais 2 trocas, a de João Mário por Chiquinho, e aí não houve alteração de posição, e a de Rafa por Musa, mais um ponta de lança. O Benfica acabou o jogo com 3 homens que no papel são pontas de lança, mas acabou no mesmo 3-4-3 com que tinha iniciado. Porquê? Porque tinha, nessa altura, Artur Cabral como referência central de ataque e depois Tengsted a jogar a partir do corredor direito e Musa a jogar a partir do corredor esquerdo, com Florentino e Chiquinho na altura como dupla de médios. Quanto aos Chaves, trocou pela primeira vez ao minuto 58, tentando dar um bocadinho mais de acutilância ao seu ataque. Foi na sequência do tal remate de Leandro Sanca que causou, inclusive, alguma sensação no ataque dos Chaves. E então, nessa altura, Moreno optou por tirar Lameiras e por lançar Paulo Vítor, um jogador mais vertical, mais capaz de explorar a profundidade que o Benfica dava durante toda a partida. Acontece que um minuto depois o Benfica marcou e o jogo mudou. 10 minutos mais tarde, mais 2 trocas. João Correia, que já não estava nas melhores condições físicas, cedeu a sua posição a Carraça, sem alteração em termos táticos, e Leandro Sanca a Abbas, também sem alteração em termos táticos, porque Carraça foi colocar-se como ala direito e Abbas como avançado esquerdo, e nesta altura a perder. O Chaves já tentava soltar os homens de apoio ao ponta de lança, que eram Paulo Vítor a partir da direita e Abbas a partir da esquerda. Ainda antes do fim, mas já com 0-2 no marcador, Moreno, ou alguém por ele, uma vez que ele já não estava porque tinha sido expulso, o treinador do Chaves, ainda fez mais 2 trocas, fazendo sair Cafufit e Ruben Ribeiro, e fazendo entrar Guima para o meio-campo e Jô para o ataque, então forçando o ataque com mais um elemento e abdicando da linha de 5 atrás. Já foi tarde para causar qualquer impacto no jogo, porque o Benfica já o tinha ganho. Houve na equipa dos Chaves algumas exibições às quais podemos dar uma nota de suficiente mais, eventualmente bom menos, mas pouco mais do que isso. Leandro Sanca mostrou-se e tentou sempre dar algum safanão naquilo que era um jogo excessivamente defensivo da sua equipa. Não esteve mal Kelechi também na zona de meio campo, a tentar quase sempre eludir as zonas de pressão. Fez um bom jogo ainda assim o João Correia a partir da ala direita, enquanto foi tendo capacidade para tal. O mesmo podendo dizer-se do Bruno Langa, o ala que jogava do outro lado à esquerda. Mas, ainda assim, mesmo não tendo feito um jogo grandioso, muito longe disso, o Benfica não fez uma boa partida do ponto de vista ofensivo. As melhores exibições acabaram por estar na equipa que hoje jogou de branco, a equipa do Benfica. Muito bem Otamendi, forçar a entrada em zonas de criação e finalização a partir do trio de trás, e nisso fez mais do que os dois parceiros, provavelmente porque é essa a ideia da organização estrutural do Benfica, ser o central do meio a forçar essa entrada. E de resto, aquilo que se viu foi, sobretudo, João Neves e Orsnes. A mesma jogar a partir da ala, os dois jogadores que parecem fora de posição acabaram por ser muito importantes para a equipa. Orsnes porque fez o golo, que abriu e desbloqueou o marcador. João Neves porque esteve nos 2 lances que valeram a vitória ao Benfica. Foi dele a jogada à linha de fundo que deu o primeiro golo e foi ele que depois sofreu a falta que originou a grande penalidade na qual o Benfica fez o 2-0. É ele o herói do jogo, mesmo, reforço, a jogar fora de posição.
Vai certamente falar-se muito ao longo da semana da arbitragem de Hélder Malheiro e, sobretudo, à conta da grande penalidade que deu o segundo golo do Benfica. Uma penalidade que foi tão contestada que, inclusive, levou à expulsão de Moreno, o treinador do Grupo Desportivo de Chaves. E, no entanto, aquilo que me parece é que, nas decisões fundamentais da partida, Malheiro acabou por estar bem. E selecionei aqui uma série de lances. Primeiro, para dizer que houve dois lances anteriormente nos quais o Benfica tinha pedido grande penalidade, sempre sem razão. Logo aos 8 minutos há um lance em que o Benfica pede mão de Cafu Fit. A bola até eventualmente acabará por tabelar no braço do jogador sul-africano do Grupo Desportivo de Chaves, mas o braço está à frente do peito e, portanto, não há falta. Depois, ao minuto 38, mais uma vez o Benfica a pedir mão de Cafu Fit, mas aqui a bola não tabela sequer no braço, que neste caso estava aberto, e acaba por ser cortada com o abdômen pelo central da equipa da casa. Depois, há dúvidas relativamente ao primeiro golo do Benfica, sobretudo relativamente à atribuição do autor do golo. A ideia com que fiquei foi de que o remate, enfim, se lhe podemos chamar isso, porque a bola foi impelida com a nádega de Artur Cabral, não ultrapassa por completo a linha do golo. E até podemos ficar iludidos porque vemos que a parte da bola que assenta no chão está toda para lá da linha do golo, mas a bola, para ser golo, tem que ser ultrapassar a linha toda a sua circunferência, todo o perímetro, e isso, do meu ponto de vista, não tinha ainda acontecido. Aconteceu depois, quando o Orsnes recargou para dentro da baliza. Portanto, do meu ponto de vista, bem, a atribuição do golo a Fredrik Orsnes. Mas depois, o lance mais polémico da partida acaba por ser a grande penalidade assinalada pelo árbitro auxiliar, Langa, sobre João Neves. Há um toque que é evidente, de mão aberta, de Langa na cara de João Neves, dentro da área, e, portanto, isto só por si poderia ser, para quem quiser fazer uma interpretação estrita da lei, o suficiente para ser marcada a grande penalidade. Langa está a tentar arrancar, abre os braços para o fazer, bate com a mão aberta na cara de João Neves, que cai no chão, e, enfim, pode dizer-se, mas a bola até estava na posse dos Chaves, como é que pode ser marcada aqui uma falta? E, para mim, o fundamental neste tipo de lances de contacto, e eu digo sempre a mesma coisa, o facto de haver contacto não quer dizer que haja falta, é perguntarmos a nós mesmos o seguinte: podia o jogador que, neste caso, caiu, continuar a discutir o lance depois do contacto? Vamos comparar, por exemplo, com o lance de Tengsted no jogo da semana passada contra o Casa Pia, que o Benfica também reclamou penalti. Ele sente um contacto nas costas, deixa-se cair. O contacto é o suficiente para o fazer cair? No caso do lance contra o Casa Pia, achei que não. Que Tengsted tentou tirar vantagem desse toque. No caso de ontem, enfim, levar uma bufetada como aquela que acabou por levar, ainda que de forma inadvertida, o João Neves, pode ser o suficiente para o jogador ficar inibido de continuar a discutir a bola. Portanto, percebo que o lance seja muito discutível, percebo também que o VAR não diga rigorosamente nada, porque o contacto, esse, é absolutamente indiscutível, e, portanto, se o árbitro acabou por considerá-lo o suficiente para marcar penalti, o VAR não pode mandar reverter, mas, de qualquer maneira, aquilo que me parece é que foi o suficiente para impedir João Neves de continuar a discutir a bola com Bruno Langa, e, portanto, esteve bem Hélder Malheiro na marcação da grande penalidade. Por fim, golo anulado ao Benfica no final, fora de jogo de Musa, 9 centímetros. Enfim, são as linhas, e aqui não nos resta mais do que aceitar que a tecnologia vê com certeza melhor do que o olho humano à vista desarmada. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 6, Portimonense 1. Foi a maior goleada de um campeonato que já tinha tido 3-5-0 e surgiu derrompante na segunda parte de um jogo que o Sporting Clube Braga estava a sentir muitas dificuldades para superar a organização defensiva do Portimonense. Foi a quarta vitória de virada dos bracarenses em 10 jornadas, depois de já assim terem superado o Grupo Desportivo de Chaves, o Moreirense e o Rio Ave, mas desta vez sem a emoção das anteriores, que esta chegou com 3 golos em 11 minutos, logo dos 48 aos 59, e depois com mais 3 nos 7 minutos finais. Banza, autor de um hat-trick na ponta final, a abanar a monotonia de uma partida que estava resolvida e parecia arrastar-se à espera do último apito do Luís Godinho, isolou-se no topo da tabela dos melhores marcadores e confirmou o Sporting Clube Braga como melhor ataque da Liga, com 29 golos em 10 jogos, quase à média de 3 golos por jogo,
mais 8 golos do que o Benfica, que tem o segundo ataque mais realizador. A equipa de Artur Jorge continua, porém, à espera de conseguir a sua primeira baliza a zeros. E ainda hoje mostrou debilidades, por exemplo, nas bolas paradas defensivas, que podiam ter-lhe posto os 3 pontos em risco. O Portimonense adiantou-se de canto, por Pedrão, e foi em mais 2 lances semelhantes que esteve primeiro à beira do 2-0, e talvez Maurício estivesse fora de jogo nessa jogada, e depois do 2-3, já na segunda parte, com o qual podia ter reaberto a discussão da partida. Os algarvios terão surpreendido pela forma como entraram em campo, porque mais do que ala esquerdo, Gonçalo Costa era mesmo médio, e mais do que central, Relvas era mesmo lateral. A melhor maneira que o Braga tinha de contrariar este híbrido entre o 5-4-1 com 4-4-2 era mesmo misturar velocidade com largura, mas apesar das ameaças de Bruma e de Jaló na primeira parte, só depois do intervalo a equipa de Artur Jorge o fez de forma acertada. Bruma foi a chave do jogo para o Sporting Clube Braga. O extremo, que já tinha estado na origem das duas melhores ocasiões da equipa da casa na primeira parte, um remate dele próprio e um passe para um tiro de Jaló à barra, rebentou com a resistência algarvia logo ao minuto 48, quando serviu Ricardo Horta para uma belíssima finalização com a parte de fora do pé direito. Mas depois, quem pegou na batuta foi mesmo Banza, ligado aos 5 golos restantes. O congolês atirou ao poste, permitindo a Horta a recarga que deu o primeiro penalti, e depois aproveitado por Almusrati para consumar a virada, 3 minutos depois do golo do empate. E 7 minutos mais tarde assistiu Jaló para o 3-1, colocava o jogo fora do alcance do 11 de Paulo Sérgio. Não satisfeito, Banza ainda fez mais 3 golos entre o minuto 83 e o minuto 90. O primeiro de penalti, sofrido por ele mesmo, o segundo a passe de André Horta e o terceiro após recuperação de um corte incompleto de Filipe Relvas. Acabou por ser uma goleada que a primeira parte não fazia prever, mas que se justificou pelo acerto ofensivo e pela eficácia na finalização revelados na segunda parte pelos bracarenses. Um período no qual o Portimonense pareceu sempre mais curto, mais lento em cada duelo e assim abriu as portas ao descalabro que acabou por ter de aceitar. Passamos então à fotografia tática desta partida, para vos dizer que o Portimonense apresentou aqui uma ligeira surpresa. No papel, a equipa parecia destinada a colocar-se num 3-4-3, mas, no entanto, não foi isso que aconteceu. Durante muito tempo, esteve sempre muito mais próximo do 4-4-2 do que desse sistema que se antevia. O Portimonense defendia inicialmente em 4-4-2 e depois, sim, se Víctor Gomes, o lateral direito do Braga, avançava muito, passava então a um 5-4-1, mas muito raramente se colocou no tal 3-4-3 que se previa. Mas comecemos pelo 11 do Sporting Clube Braga, a equipa da casa. Artur Jorge fez 4 alterações relativamente ao 11 que tinha jogado na última jornada da Liga, o jogo fora de casa contra o Gil Vicente, que acabou empatado a 3 bolas, e manteve apenas 3 jogadores do 11 que tinha, a meio da semana, empatado em casa com o Casa Pia para a Taça da Liga. Foram eles José Fonte, Álvaro Jaló e Ricardo Horta. Mas centremos-nos então no 11 do campeonato. 4 jogadores mudaram. Trocou o lateral direito. João Mendes cedeu a vez ao regresso de Víctor Gomes, que voltou de lesão. Trocou a dupla de centrais, que é uma coisa que Artur Jorge faz com muita frequência. Se na última jornada tinha jogado com Serdar e Niakate, Niakate foi expulso, já tinha cumprido castigo no jogo da Taça da Liga. Poderia jogar hoje, aliás, estava no banco. Serdar nem isso. Mas hoje não jogaram nem um nem outro. Quem apareceu foram José Fonte e Paulo Oliveira. E depois trocou ainda Abel Ruiz, que nessa noite tinha jogado como ponta de lança. O Braga jogou com 2 pontas de lança nesse jogo em Barcelos e assim permitindo o regresso também de Bruma à equipa, que jogou a partir da esquerda. Sendo assim, o Braga no seu tradicional 4-2-3-1, com Mateus na baliza, depois uma linha de 4 formada por Víctor Gomes, José Fonte, Paulo Oliveira e Borja, 2 médios, Almusrati mais posicional, a baixar muitas vezes em início de construção para fazer construção a 3 com os 2 centrais, e Zalazar como segundo médio, médio de lançamento, médio de transição, e depois, na frente, Álvaro Jaló a partir do corredor direito, Bruma a partir do corredor esquerdo e Ricardo Horta nas costas de Simon Banza, o ponta de lança. Quanto ao Portimonense, enfim,
Já vos disse, olhando para o 11, a tentação, e aliás foi isso que aconteceu, por exemplo, no grafismo da Sport TV, que transmitiu o jogo, era colocar este 11 em 3-4-3. Não foi essa a decisão de Paulo Sérgio. O Portimonense apareceu em 4-4-2. Ele fez, Paulo Sérgio, uma alteração relativamente à equipa que tinha jogado na última jornada da Liga e que tinha batido o Estoril por 1-0. Foi a troca de Denner no meio-campo por Maurício. Mas vamos então olhar para a forma como a equipa se colocou. Em 4-4-2, tal como vos dizia, Vinícius foi o guarda-redes, depois defesa a 4, com Igor Formiga à direita, Pedrão e Alemão como centrais e Filipe Relvas como lateral esquerdo. Meio-campo a 4 também, com Jasper a partir do lado direito, Gonçalo Costa a partir do lado esquerdo, Maurício e Carlinhos como médios centro e depois na frente Hélio Varela, muito próximo de Rildo, que aparecia como ponta de lança. Enfim, eram dois pontas de lança muito móveis, muito leves, dois jogadores com escola de extremos para poderem então aproveitar a mobilidade e tentar surpreender a última linha defensiva da equipa do Portimonense. O que é que acontecia? O Portimonense começava a defender assim, em 4-4-2, mas sempre que Víctor Gomes subia no apoio ao ataque e se colocava numa linha mais à frente, aquilo que acontecia era que Gonçalo Costa baixava com Víctor Gomes e o Portimonense, em dada altura, se fosse forçado a defender próximo da sua área, colocava-se em 5-4-1. Relvas passava para central esquerdo, Alemão para central do meio, Pedrão mantinha-se como central direito e Gonçalo Costa fazia, então, nessa altura, de lateral esquerdo, baixando Hélio Varela para o lado esquerdo do meio-campo, porque já estava Jasper do lado direito. Ora, isto não sofreu alterações até aos 62 minutos, que foi quando o Portimonense fez as primeiras substituições, e aí, mais do que trocar o sistema, o que Paulo Sérgio fez foi trocar as características dos jogadores que o interpretavam. Porquê? Porque Rildo, o tal ponta de lança muito móvel, com escova de extremo, saiu para entrar Rony Carrilho, que é um ponta de lança mais clássico, e isto veio naturalmente a mexer com a forma como os homens da frente do Portimonense interpretavam o jogo, e o Portimonense nessa altura já perdia por 3-1, e por outro lado Gonçalo Costa, o tal médio esquerdo que baixava para lateral esquerdo no momento defensivo, cedeu a vez a Sek, Mustafa Sek, que é muito mais defesa esquerda do que outra coisa e encostava com mais acuidade atrás para fazer a tal linha de 5. Além disso, Jasper, o médio ala direito, cedeu a vez também a Zinho. Aos 65 minutos, 3 minutos depois, foi o Braga quem mudou, mas o jogo já estava praticamente resolvido, trocando Jaló por Pizzi e Víctor Gomes, que só devia ter 65 minutos na prescrição, por João Mendes. O que é que isto provocou? Pizzi foi jogar por dentro, onde estava Ricardo Horta, e Ricardo Horta deambulou para a direita, onde estava Álvaro Jaló. Mas Ricardo Horta apareceu sempre muito dentro, mesmo a jogar a partir da direita. Mudou outra vez o Braga ao minuto 75, e aqui creio que já a pensar no jogo da próxima semana contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, quando trocou os dois médios, Al-Musrati e Zalazar, por Vítor Carvalho e João Moutinho. Não trocou rigorosamente nada em termos táticos. Mais à frente, aos 84 minutos, com a saída de Bruma para a entrada de André Horta, o que aconteceu então aí sim foi que o Braga passou a ter menos um homem na frente. Porquê? Porque passou a ter apenas Ricardo Horta, Pizzi e Banza, quando André Horta ia fazer trio de meio-campo ao pé de Vítor Carvalho e João Moutinho. E ainda esteve em jogo, por exemplo, no lançamento para um dos lances de golo. A 5 minutos do fim, já com 4-1 no marcador, Paulo Sérgio fez mais duas trocas, fazendo sair Alemão para a entrada de Luan Silva e Hélio Varela para a entrada de Adeniran. O que é que isto fez? O Portimonense acabou o jogo em 4-3-3, mas nos 5 minutos em que esteve em 4-3-3 encaixou mais 2 golos. Não vou dizer que tenha sido por causa do sistema tático, não creio que tenha sido isso a acontecer, foi mais porque os jogadores já estavam muito longe de estar focados na partida e viram que já não tinham nada a tirar dela. Mas nessa ponta final do jogo, o Portimonense a jogar com Adeniran como médio mais recuado, Carlinhos e Maurício à sua frente e depois Zinho de um lado, Luan do outro e Rony Carrilho como ponta de lança e uma linha de 4 aí perfeitamente assumida atrás com Igor Formiga, Pedrão, Relvas e Mustafa Sek. Então sim, já perfeitamente colocado como
O jogo acabou por ser um pesadelo autêntico para a equipa do Portimonense, que, vistas as coisas, acabou por não ter nenhum jogador capaz de se acreditar com uma boa exibição. É verdade que durante a primeira parte Gonçalo Costa fez dois belíssimos cruzamentos, um deles deu golo, o outro podia ter dado. É verdade também que tanto Jasper como Hélio Varela se destacaram em algumas situações em que tentaram eludir a pressão bracarense e levar a equipa para a frente, mas esta raramente foi. E a verdade é que o Portimonense chegou ao intervalo a ganhar por 1-0, mas só tinha chegado à frente em condições de poder ferir o adversário em lances de bola parada. Portanto, nessa altura, ainda assim, quem mais se destacou foram os homens da defesa, pela capacidade que estavam a ter de conter o ataque do Braga. Já por aí, o Braga tinha alguns jogadores de bom rendimento. Bruma fez uma boa primeira parte, Álvaro de Jaló também não esteve mal durante esse período, mas foram os únicos a tentar sacudir, os únicos a tentar meter alguma velocidade e alguma amplitude no futebol ofensivo do Braga. Bruma continuou assim durante a segunda parte, Jaló também. Eles acabaram por cair de rendimento à medida que o jogo ia avançando e foi aí que emergiu verdadeiramente o herói do jogo, que foi Simone Banza. Marcou 3 golos, e não é todos os dias que se faz um hat-trick, mas além disso esteve ainda ligado a mais 2. Porquê? Porque é ele que faz o remate que dá no poste e que depois motiva a recarga que dá o primeiro penalti a favor do Braga, e é ele também que faz a assistência para Djaló marcar o 3-1. Portanto, esteve em 5 golos. O Simone Banza marcou 3, assistiu num e esteve na origem da jogada de outro. É ele o herói deste jogo. Gostei da arbitragem de Luís Godinho, por uma razão. Ele, além de ter acertado nos lances mais importantes, aqueles lances de perfil mais elevado, parece-me também que teve sempre a preocupação de deixar jogar, de não apitar por qualquer contacto, de não cair na armadilha que é cortar a fluidez do jogo. Isso pode até levá-lo, eventualmente, a não marcar algumas faltas na zona do meio-campo, mas é preferível isso a estar constantemente a interromper e a fazer com que não houvesse jogo. E depois, fundamentalmente, esteve bem nos lances mais importantes, aqueles que estão ligados à história do resultado. E começo por falar das duas grandes penalidades assinaladas a favor do Sporting Clube Braga, ambas justificadas. Na primeira, Maurício tenta fazer um carrinho, mas faz essa tentativa de oposição ao remate de Ricardo Horta de braços abertos e a bola acaba por lhe bater no braço. Na segunda, há uma evidente pontapé de alemão no calcanhar de Simone Banza que o desequilibra e o tira da jogada. Portanto, duas grandes penalidades bem assinaladas. Parece-me também que esteve bem quando não marcou uma terceira que o Braga tinha pedido logo ao minuto 15, quando é Álvaro de Jaló quem vai contra Gonçalo Costa, e depois esteve bem nas anulações, isto a querer, obviamente, na tecnologia, embora parte destes lances parecessem, inclusive, visíveis a olho nu, lances de fora de jogo que estiveram ligados a golos. Isto é, aos 7 minutos, gol anulado a Ricardo Horta por fora de jogo no momento do passe de Al-Musrati, pareceu também na repetição que estava em posição ilegal. Aos 10 minutos, gol validado a Pedrão, porque é Álvaro de Jaló quem está a colocá-lo em posição legal e, portanto, é válido o golo do Portimonense. Depois, aos 55, gol anulado a Simone Banza, também por fora de jogo. E aos 59, validação do golo de Djaló, este sim o lance mais duvidoso, que as linhas da cidade do futebol acabaram por dizer que estava Djaló por 3 centímetros em posição legal. Mas, se a tecnologia o diz, quem somos nós, naturalmente, para desmentir. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 3, Estrela da Amadora 2. Foi sofrida e emocionante a vitória do Sporting sobre o Estrela da Amadora, conseguida com uma virada nascida do enorme investimento ofensivo de Rubem Amorim na ponta final e da capacidade que a equipa revelou para manter a serenidade depois de se ver em desvantagem com 2 golos em 5 minutos a abrir a segunda parte. O primeiro tempo, até algo parado e concluído com o Sporting na frente, não fazia prever uns segundos 45 minutos tão emocionantes como aqueles com que as duas equipas nos brindaram, acabando a vitória do líder por se justificar inteiramente, até pelas oportunidades que a equipa perdeu depois de estar em vantagem.
No fim, sobressaiu o talento de Marcus Edwards, que tinha estado até incerto, até ao momento em que fintou meia equipa do Estrela e marcou ele mesmo o 2-2, assistindo 8 minutos depois Paulinho com um cruzamento que o ponta de lança aproveitou para fazer o 3-2 de cabeça. Mas podiam igualmente ter valido duas defesas extraordinárias do guarda-redes António Filipe, que negou o quarto golo ao Sporting em remates de Pedro Gonçalves e Francisco Trincão, dessa forma mantendo a incerteza no marcador até ao fim da partida. Até porque, nessa altura, o Estrela continuava em busca do espaço na profundidade, pedindo aos seus atacantes que fizessem diagonais para as costas da última linha leonina e os líderes da Liga tinham um 11 de clara tração à frente. Ruben Amorim esgotara as alterações na tentativa de voltar à modo de cima no marcador e tinha por essa altura Trincão como ala direito, Nuno Santos à ala esquerdo, Pedro Gonçalves a meio campo ao lado de Yulman e Paulinho perto de Gyökeres na frente. Só que, ao mesmo tempo, também já tinha uma última linha mais segura, coordenada e veloz, com Santos Justo e Gonçalo Inácio a ladearem Diomande. Não é comum, mas uma das chaves para o Sporting melhorar o comportamento no ataque passou também pela troca de dois dos seus três defesas centrais. A primeira parte foi, como já vos disse, pausada, com mais controle do Sporting, mas a determinação leonina de não precipitar a entrada da bola dentro do bloco baixo do Estrela a contribuir para um jogo que não tinha muito de entusiasmante. Tinha tanto de paciente como de parado. Os Leões marcaram no remate de Bragança após iniciativa à linha de fundo de Gyökeres, mas numa das situações em que pediu o ataque de Léo Jabá à profundidade, o Estrela até podia ter empatado. Aí defendeu Adam. E apesar de chegar ao intervalo com 11-2 em remates, o Sporting tinha apenas um índice de golos esperados de 0,43 contra os 0,54 de que beneficiava nessa altura o Estrela da Amadora. Previa-se nessa altura também que a equipa de Sérgio Vieira tivesse de abrir na segunda parte. E isso foi o que aconteceu com a entrada de Kikas para a ponta de lança. Mas nem foi preciso muito tempo para a viragem no marcador, porque as duas primeiras vezes que o Estrela soltou Jabá na meia-direita e na segunda parte deram golo. A primeira num penalti, por corte com a mão de Coates, a segunda num remate certeiro de Kikas, que foi solicitado pelo atacante que até aí tinha sido ponta de lança móvel. Só que o Sporting não tremeu. Reorganizou, meteu gente criativa a partir de posições mais atrasadas e teve a felicidade de assistir à entrada de Edwards na partida. O golo do empate, marcado pelo inglês, é antológico, como é excelente a forma como ele conduziu depois a partir da direita e colocou a bola na cabeça de Paulinho no espaço entre Omurva e Jean-Philippe. Faltavam 11 minutos para o fim, mas daí para a frente já não se viu estrela e o Sporting podia até ter ampliado a vantagem. Não o fez, acabando a diferença mínima por ser até um prémio para a qualidade de jogo que o Estrela levou até Alvalade. Vamos então fazer a fotografia tática deste Sporting Estrela da Amadora, para vos dizer que Ruben Amorim abdicou de 3 homens que tinham sido titulares na partida da última jornada da Liga contra o Boa Vista, a vitória por 2-0 no Bessa, e manteve 6 dos que alinharam a meio da semana para a Taça da Liga contra o Farense. Estes 6 foram Diomande, Mateus Reis, Esgaio, Bragança, Nuno Santos e Gyökeres. Quanto ao jogo perante o Boa Vista, que foi na Liga, e por isso é esse que deve merecer mais a nossa atenção, houve uma troca logo à partida no meio-campo por uma questão de impossibilidade física de Morita, que foi hoje substituído por Daniel Bragança, e depois mexeu nas duas alas da equipa. À direita, troca direta de Jenny Catamo por Esgaio. E já sabemos que sempre que entra Esgaio, do outro lado geralmente está Nuno Santos. E geralmente quando entra Jenny Catamo para a direita, do outro lado está Mateus Reis. Ora, o que é que fez desta vez Ruben Amorim para não levar ao jogo Gonçalo Inácio, seja por causa da fadiga ou seja até por causa do facto de ele estar com 4 cartões amarelos e, portanto, à beira da suspensão que o podia afastar do Derby da Luz caso visse um amarelo hoje, aquilo que fez Ruben Amorim foi trocar Catamo por Esgaio à direita e trocar do outro lado Gonçalo Inácio por Nuno Santos. E Nuno Santos alinhar como ala esquerdo e baixando Mateus Reis, que tinha sido ala esquerdo nessa partida, para central esquerdo. Vimos então o Sporting no seu habitual 3-4-3, com Adam na baliza,
Depois uma linha de três centrais formada por Diomande a partir da direita, Coates no corredor central e Mateus Reis no lado esquerdo. Gaio foi o ala direito, Nuno Santos foi o ala esquerdo. A dupla de médios era formada por Yulman e Bragança e na frente Gyökeres, o ponta de lança, tinha o apoio mais próximo de Edwards e Pedro Gonçalves. Ora, no caso do Estrela da Amadora, 3 trocas também relativamente à equipa que tinha ganho por 1-0 ao Famalicão na última jornada. Foram as trocas de Kikas por Jean-Philippe, de Vitó por Léo Cordeiro e de Everton por João Reis. Isto significou o quê? Que o Estrela da Amadora, que aliás era um bocadinho difícil de prescrutar antes do jogo começar, se organizou num 3-4-3 que baixava para um 5-4-1 defensivo e na primeira parte foi quase sempre isso que se viu. Como? Com uma linha defensiva formada a partir da direita por Jean-Philippe, que era o ala direito. O ala esquerdo, nessa altura, era Mansur, que muita gente esperaria ver aparecer como central, mas não, porque os 3 centrais eram Omurva, central direito, Miguel Lopes, central do meio, e Kialonda Gaspar, central esquerdo. Depois, dupla de médios formada por Aloísio e Léo Cordeiro, com Ronaldo Pereira a partir do corredor direito, Léo Jabá como ponta de lança, ele que é um jogador veloz, móvel, não tem propriamente rotinas de jogar naquele lugar, e João Reis, que geralmente é ala esquerda, a aparecer como avançado esquerdo, mas dessa forma bloqueando muito o corredor direito do Sporting, porque ali estavam Mansur e João Reis para bloquear aquele lado. O primeiro a mexer foi o Estrela da Amadora, porquê? Porque estava a perder, e nessa altura então Sérgio Vieira trocou Mansur, o tal jogador que estava a jogar como ala direito, por Kikas. Kikas foi colocar-se como ponta de lança, o que permitiu que Léo Jabá passasse para o lado direito do ataque, que Ronaldo Pereira derivasse para o lado esquerdo, baixando João Reis para a ala esquerda, onde estava até aí Mansur. Foi com esta disposição que o Estrela virou o jogo, com os tais 2 golos, e depois foi o Sporting quem teve que mexer. Ao minuto 59, 3 trocas. Saíram Coates, Mateus Reis e Ricardo Gaio para as entradas de Santos Justo, Gonçalo Inácio e Trincão. Isto levou à reorganização da última linha defensiva do Sporting, que passou a jogar com Santos Justo como central direito, Diomande como central do meio e Gonçalo Inácio como central esquerdo. Trincão era, nesta altura, o ala direito, jogava a partir da linha lateral. Do outro lado estava Nuno Santos, sendo que depois, para a frente, tudo estava na mesma, porque aqui ainda foi troca por troca. Não viria a acontecer isso, quando, ao minuto 64, Ruben Amorim trocou Bragança por Paulinho, baixando, nessa ocasião, Pedro Gonçalves para a zona do meio-campo e colocando Paulinho como atacante pela esquerda, próximo de Gyökeres. Até final, ainda mexeu o Estrela da Amadora. Porquê? Porque fez entrar Erivaldo para o lugar de Miguel Lopes, passando nessa altura Gaspar para central do meio. E ainda depois, quando o Sporting chegou ao empate, voltou a mexer, trocando Léo Cordeiro por Vitó e Ronaldo Pereira por André Luiz. Estava nessa altura o Estrela a arriscar bastante na frente. Porquê? Porque tinha Léo Jabá como atacante direito, André Luiz como atacante do meio e Kikas a aparecer como atacante pelo corredor esquerdo. Antes do fim, ainda entrou Ronaldo Tavares para o lugar de Léo Jabá, para forçar mesmo a presença da equipa do Estrela da Amadora na frente, só que nessa altura, com a tal linha de 3 completamente modificada atrás, o Sporting não estava a dar grandes possibilidades à equipa do Estrela para conseguir chegar com perigo próximo da baliza de Adam. Não é nada fácil escolher o herói deste Sporting Estrela da Amadora, porque o homem que está diretamente ligado à vitória do Sporting, que é Marcos Edwards, que marcou um golo extraordinário para fazer o empate a 2 e depois assistiu o Paulinho para o 3-2, fez uma primeira parte até de certa forma algo apagada, com algumas imprecisões na capacidade para receber dentro do bloco da equipa do Estrela da Amadora. Mas acaba por ser ele, naturalmente, o herói desta partida, uma partida em que o Sporting, na primeira parte, teve
teve maior destaque, por exemplo, de Hjulmand, quase sempre o homem que fazia mexer a equipa e que no segundo tempo viu Trincão entrar bem, viu Paulinho entrar bem e, sobretudo, viu a linha de trás ser muito mais assertiva e capaz de empurrar a equipa para a frente com as presenças de Santos Justo e Gonçalo Inácio a ladearem o Diomande, que nessa altura passou para central do meio. Quanto à equipa do Estrela da Amadora, há um destaque natural para Léo Jabá, é ele que está na criação da maior parte das situações de perigo do ataque amadurense, mas sobretudo de António Filipe. Foram 3 defesas extraordinárias, 2 eu já referi, já depois do Sporting estar em vantagem, primeiro num remate de Pedro Gonçalves, em que ele vai buscar a bola ao ângulo superior esquerdo da sua baliza, uma outra mesmo em cima da linha, após um cabeceamento de Trincão, mas já no início desta segunda parte, ele tinha impedido um golo a Hjulmand, fazendo a mancha perante um remate à queima do médio dinamarquês do Sporting. Portanto, foi, do meu ponto de vista, ele o melhor entre os estrelistas, porque foi ele que manteve a equipa no jogo durante mais tempo. A arbitragem de André Narciso acabou por ficar, no meu ponto de vista, também manchada por um erro, embora não seja um erro absolutamente flagrante, e se perceba a dúvida tanto do árbitro como do VAR para o emendar. Falo concretamente de um lance entre Chiabonda Gaspar e Daniel Bragança, logo aos 8 minutos. Bragança entra com a bola controlada na área do Estrela da Amadora e acaba por ser impedido de prosseguir pelo cotovelo de Gaspar, que lhe acerta no rosto, acerta-lhe no queixo mesmo. Aqui deixem-me só alertar-vos para uma questão. Há muitas comparações entre este lance e o lance da grande penalidade assinalada a Bruno Langa sobre o João Neves no Chaves Benfica de ontem. Os lances são, de facto, semelhantes na medida em que há um toque no rosto que, por ser contundente, acaba por impedir que o jogador da equipa que estava naquele momento em posição ofensiva pudesse prosseguir com a jogada, seja ela seguir com a bola, no caso de Bragança, seja continuar a pressionar no caso de João Neves, mas para aqui é absolutamente irrelevante que o jogador tenha a bola ou não tenha a bola. Essa é a primeira coisa que temos que pôr fora do caminho. Aqui o que interessa mesmo é perceber se a ação do jogador que estava dentro da sua própria grande área, ontem Bruno Langa, hoje o Chiabonda Gaspar, impediu ou não o jogador adversário de continuar a discutir o lance. E a minha opinião é que nos dois casos isso aconteceu. Hoje, portanto, ficou por assinalar uma grande penalidade a favor do Sporting, logo ao minuto 8, por falta de Chiabonda Gaspar sobre Daniel Bragança. De resto, corretíssima a avaliação feita na grande penalidade assinalada contra o Sporting por corte com o braço de Seba Coates. Coates tenta fazer o corte de carrinho, mas tem naquele momento o braço aberto e é na sua mão esquerda que a bola vai embater após o cruzamento do Léo Jabá, pelo que não havia outra alternativa para André Narciso, a não ser apontar para a marca de grande penalidade. Esteve bem, do meu ponto de vista, no plano técnico, na maior parte dos lances a meio campo, não apitou em demasia e também resistiu também à tentação de controlar o jogo através da utilização dos cartões, o que já se sabe também é sempre particularmente importante, sobretudo quando estamos em vésperas de derby, como vai ser o caso na próxima jornada da Liga, à Benfica Sporting. Portanto, ninguém ficou aqui, tal como já ninguém tinha ficado ontem no Chaves Benfica, disciplinarmente impedido de jogar a partida da próxima jornada, e isso é importante para que ambas as equipas apareçam na plenitude das suas forças. Acabou por ser, portanto, uma arbitragem globalmente positiva, mas marcada por um erro grave, felizmente sem influência no resultado, porque o Sporting acabou por ganhar a partida e não precisar desse lance, que foi a tal grande penalidade não assinalada por falta de Chiabonda Gaspar sobre Daniel Bragança. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.